Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Jesus, nessa noite. Obrigado, Senhor. Graça e paz, boa noite, irmãos. Boa noite, queridos. Boa noite, irmãos que nos assistem e nos ouve aí pela internet. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Quanta presença de Deus, mais uma vez, nessa reunião de oração. Estamos em um número de pequenas pessoas aqui, mas o principal é a presença de Deus, que está manifesta. Como que você sabe, pastor Tiago, que a presença de Deus está manifesta aqui nessa hora? Eu sei porque a paz de Deus está tomando conta dos nossos corações nessa hora. Com muita intensidade, muito forte. Aleluias, isso é a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O melhor lugar para nós estarmos, irmãos, é reunidos para nós ouvirmos a palavra de Deus. Quando nós decidimos ir até essa estrutura de uma igreja, nós recebemos uma palavra, e essa palavra ela vem liberada com uma unção, vem liberada com uma graça, com uma glória de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos congregar, cultuar a Deus, oferecer um culto racional a Deus. As pessoas que cultuam em casa, que congregam em casa, têm relacionamento com Deus, têm. São abençoadas? São abençoadas. Elas vivem milagres de Deus? Vivem milagres de Deus. Só que, também, quando você se reúne com os irmãos que são fervorosos no Espírito, e quando você se reúne com irmãos em Cristo para adorar a Deus, para ouvir uma palavra do Espírito de Deus, você recebe uma unção específica, uma unção diferenciada, a qual essa unção ela vem quando você está congregando, quando você está em um culto de oração. Então, devemos também congregar, devemos também nos reunir com os irmãos e congregar, cultuar ao Senhor. A Bíblia, ela nos corrige, dizendo, congregai-vos, não deixar de congregai-vos, não deixar de cultuar ao Senhor, de se reunir perante os irmãos para congregar. Então congregar é muito importante. Então, quando a gente entende o que é congregar, eu começo a desfrutar de uma comunhão com os irmãos também. Amém? É muito bom nós estarmos orando em casa, meditando na palavra em casa, é muito bom. Nós não devemos parar de fazer isso. Só que nós não devemos parar, negligenciar o congregar. Por quê? Porque no congregar, quando eu me disponho a estar congregando
no meio de irmãos, eu também estou sendo transformado. Eu também estou sendo lapidado. Eu também vou sendo corrigido. Porque eu dentro do meu quarto só, eu dentro da minha casa só, congregando, e eu não dou abertura no meu coração para eu me relacionar, para eu estar ligado com pessoas, não tem como ser tratado. Então, é muito bom orarmos, mergulharmos na oração em outras línguas, em nossas casas, aonde nós estivermos. É muito bom. E melhor ainda será quando você der um passo para se relacionar com uma congregação. Será melhor ainda. Então, eu não sou super crente, porque eu oro na minha casa 10 horas por dia, e eu medito na palavra de noite. Mas eu não tenho um posicionamento no meu coração, no meu espírito, de congregar. Porque eu acho que eu sou superior àquelas pessoas daquela congregação. Mesmo que aquela congregação ministra a vida no espírito. Aquela congregação ministra a vida do espírito. Tem uma palavra boa, mas eu não vou congregar. Eu vou continuar congregando na minha casa. Então, está precisando de algum ajustes. Algum ajuste na alma. Está precisando você reconhecer que você precisa se submeter a uma unção, para que você cresça mais e mais ainda, para que você seja muito mais edificado ainda na sua vida. Então, Paulo, ele nos ensinou em Romanos 12, 1. Vamos ler Romanos 12, 1. Amém? O livro de Romanos. Romanos capítulo 12, do verso de número 1. Diz assim, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então é eu que tenho que ter uma atitude de oferecer a Deus um culto racional. Amém? Então isso é coletivo. Então quando eu entendo esse versículo, e eu não fico criando desculpas e argumentos no meio da Bíblia, da palavra do Senhor, e eu obedeço, eu começo a ser mais e mais abençoado, edificado na minha vida, edificado na minha casa. Por isso, que em Hebreus, capítulo de número 12, diz, se não me falha a memória, do verso de número 2, que nós devemos olhar firmemente para o Senhor Jesus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então isso é muito importante. Então, não deixe de congregar. Não deixe de se relacionar com irmãos.
Não deixe de estar em comunhão com irmãos. Não importa quantas horas você ora em línguas. Se realmente você ora 5 horas, 3 horas, 10 horas, em outras línguas, eu tenho certeza absoluta que a oração em línguas está te levando para você congregar. Porque a oração em línguas, ela não te torna nem orgulhoso e nem soberbo. E nem superior a nenhum irmão em Cristo Jesus. Pelo contrário, a oração em línguas, ela te leva a você se alinhar com a palavra de Deus. Concordar, chocar com a palavra de Deus. Testificar com a palavra de Deus. A oração em outras línguas, ela não me tira de uma congregação a qual ministra. Não estou falando especificamente que é esse ministério. Não estou falando de nomes de ministério. Mas estou falando assim, a oração em línguas, ela não vai te tirar de um lugar a qual está sendo pregado a verdade para você ficar somente sozinho. Não. Pelo contrário. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, na sexta-feira, tem poucos irmãos. Mas vem uma unção de Deus, uma presença de Deus é manifesta neste lugar. E a presença de Deus, pastor Tiago, quando você ora lá na sua casa, quando você medita na palavra, é manifesta lá? É manifesta, mas aqui é diferente. Por que aqui é diferente? Eu não sei, pergunta para Deus. É porque nós estamos congregando. E quando eu obedeço os princípios da palavra de Deus, uma unção de Deus é liberada sobre nossas vidas. E algo sobrenatural acontece em nossas vidas. Então, o que eu estou fazendo aqui numa sexta-feira, num feriado? Estou aqui servindo ao Senhor da palavra dEle. Como e por quê? Porque eu oro em outras línguas. E a oração em outras línguas me trouxe para cá. Então talvez hoje, meu irmão e minha irmã, você quer pregar para multidões de pessoas. E o Espírito Santo de Deus te diz nesse momento, eu vou levar você para pregar para um número pequeno de pessoas. Você quer me servir? Talvez hoje você quer ministrar um louvor para milhares de pessoas, mas você não quer ministrar para meia dúzia de pessoas na congregação. E aí você não sai da sua casa, nem para ministrar a palavra e nem para ministrar o louvor. E aí você só se enche de Deus, só se enche para quê? Você só ora em outras línguas, jejua, medita na palavra, para quê? Por quê? O Espírito Santo de Deus está falando isso. Porque em Isaías, capítulo de número 61, o Senhor Jesus já viu uma profecia a respeito de Jesus. Que o Espírito do Senhor havia ungido ele. O Espírito do Senhor que está em nós hoje havia ungido o Senhor para ele pregar, para ele libertar os cativos, os oprimidos, para pregar as boas novas aos povos. Então, tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. Tudo na nossa vida. Nós estamos aqui nessa hora porque existe um propósito de Deus. Meu propósito, seu não. É o propósito do céu em nossas vidas. Amém? Então, realmente, quando você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, você se abre para você se relacionar com irmãos. Você se abre para você estabelecer a sua vida em uma congregação. E não importa o que acontecer,
você vai ser transformado, você vai ser lapidado, e você vai ser edificado na sua fé. E você e a sua casa, a sua família, vai ser muito abençoados. Então me perdoe, meu irmão e minha irmã. Nenhuma revelação, nenhuma profecia pode ser maior que a palavra de Deus já escrita. Ficamos com o evangelho simples, o evangelho de Jesus. Você pode ter experiências, mas existe algo que quando você se submete à obediência à palavra do Senhor na sua vida, em tudo que Deus está falando, a unção de Deus começa a ser liberada sobre a sua vida. A graça de Deus começa a jorrar da sua vida. A unção de Deus vem sobre a sua casa, quebra o jugo, liberta o cativo, liberta o oprimido. Amém? A Bíblia diz que tudo o que é feito sem fé é pecado. Mas tudo que nós fazemos com convicção no nosso coração é feito com fé em Jesus, agrada a Deus. Pastor, por que Deus está falando isso? Eu não sei, pergunta para Ele. Eu só vim aqui servir ao Senhor da palavra dEle nessa noite. Eu nem te conheço, mas Deus quer fazer algo na sua vida, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo nessa noite. Deus tem mais para você. Algo sobrenatural irá acontecer. Você precisa de uma unção específica de Deus nessa área da sua vida, a qual será liberada através de um culto, de uma reunião. Ah, mas pastor, mas eu oro todo dia na minha casa, eu faço isso, eu faço aquilo, e nada está acontecendo. Então, a Bíblia diz que nada é feito por força, tudo é pelo Espírito. O que é viver no Espírito? O que é andar no Espírito? É você obedecer ao Espírito Santo. É você obedecer os passos do Espírito Santo de Deus na sua vida. O que é andar em milagres? O que é andar em vitória? O que é andar em sobrenatural? É você obedecer o Espírito Santo de Deus. É você ser guiado por Ele. É você ser dirigido por Ele. É o Espírito Santo de Deus falar para você: entra para a esquerda, vira para a direita. Não faz nada agora. E você obedece. Tudo que o Espírito Santo de Deus faz, fala, revela para você. Amém? Mas aprenda uma coisa nessa noite. Você que está me ouvindo, o Espírito Santo de Deus nunca vai contra a palavra que Ele inspirou os profetas, os apóstolos a escrever. O Espírito Santo de Deus não vai contra as próprias Escrituras Sagradas. Por que não vai? Porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica com a palavra de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é glorificado nos céus
e na terra através da sua palavra. Então não existe revelações, não existe profecias, argumentos, teologias, achismos maior que a palavra escrita do Senhor Jesus. Então o que eu faço? Eu oro em outras línguas, para começar a crer na palavra de Deus, para começar a ter comunhão com o Espírito da palavra, e aí as coisas do céu, as coisas divinas de Deus começam a acontecer na minha vida. Amém? Tudo isso agora, esse momento que nós estamos aqui, igreja, isso é sobrenatural. Amém? Porque nós entramos com fé para cultuar a Deus. E algo sobrenatural começa a acontecer. Então, quando você começa a pensar como Deus pensa a respeito da sua vida, quando você deixa os seus pensamentos de lado e começa a receber os pensamentos da palavra de Deus na sua vida, você vai começar a viver as coisas de Deus. Vamos ler mais um versículo aqui no capítulo de número 12 mesmo, do verso de número 2. Romanos 12, verso de número 2. Por favor, meu irmão e minha irmã, não fica bravo comigo. Mas eu sou só um servo da palavra de Deus. Verso de número 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, não vos conformeis com o padrão deste mundo a qual nós estamos vivendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da sua alma. Amém? Para que eu preciso ser transformado pela renovação da minha mente? Para quê? Tudo que Deus fala em sua palavra tem um propósito de Deus em nossas vidas. Para quê? Para quê? Para que eu preciso ser transformado? Para que eu preciso de uma renovação na minha mentalidade? Para que eu não... Porque eu não tenho que me conformar com o padrão deste mundo a qual nós estamos vivendo. Para que nós experimentamos qual seja a boa, não é mal, é agradável, não é ruim, e é perfeita, não é incompleta, vontade dos homens, não. Vontade do sistema, do mundo, babilônico, não. Eu renovo a minha mente, eu sou transformado na minha mentalidade, na minha alma, para que eu descubra, eu encontre a vontade perfeita e boa e agradável do meu Pai, do meu Deus na minha vida, do meu Senhor Jesus.
Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, a alma, ela não é ruim. Uma, porque o maior propósito é a salvação de nossas almas. A alma não é ruim. A alma, a nossa mentalidade, os nossos sentimentos, nossas emoções, pensamentos, precisam ser alinhados com a palavra de Deus. A alma, ela fica desgovernada quando ela está em conexão com a carne, com as coisas carnais, pecaminosas. Aí ela está desgovernada. Mas a alma, quando ela está alinhada com a palavra de Deus, a sua alma, os seus pensamentos serão mudados. E você vai começar a expressar o Espírito. Como é que nós vamos expressar o Espírito em nossas vidas? Através da alma. Me dá o maior exemplo de eu expressar o Espírito através da minha alma. Tiago, amando as pessoas, perdoando as pessoas, andando a segunda milha, dando a outra face, deixando levar a túnica, a capa. Não tem como você viver no Espírito, você andar no Espírito, se em algumas áreas da sua vida, em alguns territórios da sua alma, a sua alma não conseguir expressar o Espírito. A nossa alma, que é a nossa vida. Amém? Cada um tem uma vida dentro de si. A sua vida, ela tem que expressar o Espírito. E quando você entra nesse lugar, aonde áreas da sua vida, tá? Vou dar um exemplo. Área financeira, área conjugal, familiar. Quando áreas da sua vida consegue expressar o Espírito, que é a sua alma, a sua mente foi renovada, a sua mente foi transformada, é a sua alma. Você vai começar a manifestar fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, amor. Você vai começar a expressar Deus na sua vida. Então por isso que Paulo está falando em Romanos: não deixai-vos cultuar a Deus, ofereçam o culto racional a Deus, renovam a mentalidade, cultua a Deus, renova a sua mentalidade, meu irmão e minha irmã. Paulo está falando para você cultuar a Deus, oferecer um culto racional a Deus. Se você já deu esse passo, você já tem sido transformado e renovado na sua mentalidade. Aí ele diz, vamos lá, agora não vos conformeis com este século, com o padrão deste mundo, mas seja transformado, renovado pela palavra de Deus. Por que tem que ser pela palavra de Deus? Porque só a palavra de Deus, só a palavra de Deus, que é viva e é eficaz. Só a palavra de Deus, que ela tem um poder
de separar o que são as coisas do Espírito e o que não são as coisas do Espírito. Só a palavra de Deus, ela tem um poder de separar coisas que é de Deus e coisas que não são de Deus na sua vida. E ela te dá um discernimento. Ela te dá uma escolha de você decidir pensar as coisas de Deus. Ela te dá uma escolha de você pensar e falar as coisas de Deus na sua vida. Por isso que Jesus, ele disse assim, antes de ir para a cruz, para os discípulos, ele estava ensinando, em Marcos capítulo de número 11, do verso de número 23, 24, verso 22. Se você disser a esta montanha, move daqui para acolá, para qualquer lugar, qualquer circunstância na sua vida, se você ordenar, se você tiver uma fé, tem de fé, ele fala, tem de fé do tipo de Deus, tem de fé em Deus, tem de fé igual a de Deus. Se você tiver uma fé igual a de Deus, do tipo de Deus, você vai falar e as coisas irão acontecer. Você vai ordenar a palavra de Deus e as coisas irão acontecer. Só que Paulo diz que a Escritura, do começo ao fim, ela prega em si. A Escritura Sagrada, a palavra de Deus, ela é rica em si própria. Ela se prega do começo ao fim. Ela se dá respostas para ela mesmo do começo ao fim. Por isso que Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Então tem muitas coisas em nossas vidas que são transformadas somente pela renovação da nossa mente. E como que essas coisas são transformadas pela renovação da minha mente? Quando eu permito áreas da minha vida, da minha alma, serem ministradas pelo Espírito Santo, e eu permito a minha alma expressar o Espírito. E como que isso acontece, pastor Tiago? Quando eu começo a me comportar. Quando eu começo a me comportar do jeito que a Bíblia diz. Amém? Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa está enferma, está sentindo dor, ainda que ela está sentindo dor e ela está enferma, mas ela se decidiu se comportar curada. As pessoas perguntam para essa pessoa: melhorou, irmão? Melhorou, irmã? E aí ela diz: sim, melhorei. Mas ela sabe que ela está sentindo dor. Ela não está mentindo. Por que ela não está mentindo? Porque ela não é uma pessoa natural. Ela é uma pessoa espiritual, que decidiu andar no Espírito, que decidiu expressar o Espírito. A sua alma tem que expressar o Espírito. A sua alma tem que ser transformada, renovada
pela verdade de Deus na sua vida. E aí quando você decide expressar o Espírito através da sua alma, por isso que eu estou dizendo, a alma não é ruim. A alma ela é boa, maravilhosa. Amém? Ainda mais quando ela é transformada, alinhada pela palavra de Deus na sua vida. A alma nossa nos dá problema quando ela não está expressando o Espírito. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. A sua alma, ela te dá problema na sua vida quando ela não está expressando a vida do Espírito, quando ela não está expressando a palavra de Deus, quando ela não está expressando a verdade de Jesus. Me dá um exemplo, pastor Tiago. A pessoa está enferma, está sentindo dor. E aí perguntam para ela: e aí, meu irmão, ou minha irmã, você melhorou? E aí essa pessoa diz: ai, está doendo muito. Parece que eu estou até pior. Está muito ruim. Aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, essa pessoa está expressando o Espírito, que é vida nela, ou está expressando a carne, que caminha para a morte, para a derrota? Não tem nada da vida de Deus. Vida de Deus é: eu expresso o Espírito. E áreas da minha vida, áreas da minha alma são transformadas. É ganho territórios, fortalezas, é transformadas na minha alma. É ganha para o Espírito. E aí eu começo a andar em vitórias, em milagres. Amém? Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Não aceiteis o padrão deste mundo, deste século. Mas seja transformado. Você tem noção que é ser transformado? É ser transformado. É estar em um lugar e ser transformado para um novo lugar em Deus. Você ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você ter uma nova mentalidade em Cristo Jesus. Você ter uma nova crença em Cristo Jesus. Você ter um novo comportamento, uma nova atitude de fé. Ser transformado é ser transformado. Ponto final. Ou você é transformado pela palavra de Deus, ou você ainda não foi. Então, pastor Tiago, eu estou batalhando pela minha fé em áreas da minha vida. Como? Talvez a sua luta hoje na sua alma, é as suas finanças. Você quer pagar os seus devedores. Você quer fazer uma viagem. Você quer adquirir um bem, um patrimônio. Você quer abrir uma empresa. Você quer ter dinheiro para semear no reino, para ajudar pessoas. Talvez você esteja desempregado. Então hoje você está enfrentando uma luta na sua alma. Mas eu já estou orando em línguas, pastor Tiago. Glória a Deus. Você está no caminho certo. Porque Deus te dará força
no seu interior para você assumir territórios da sua mente, da sua alma, das suas emoções e estabelecer a verdade de Deus somente, a palavra de Deus. Não importa o que eu estou passando, eu sou uma pessoa próspera. Não importa se eu estou sentindo dor, eu sou uma pessoa curada. Não importa o que esteja acontecendo, eu creio na verdade de Deus. Não importa o que esteja passando na minha casa, no meu casamento, eu e a minha casa adoramos e servimos ao Senhor. Amém? Então, você está no processo da renovação, da transformação da sua mente. É nesse lugar que você vai desfrutar do que a palavra de Deus diz na sua vida. É nesse lugar que você vai desfrutar da bonança, dos milagres, das bênçãos de Deus. É no lugar da transformação, é no lugar da renovação. Pastor Tiago, vamos lá. Me dá um outro exemplo bíblico. Eu vou te dar. Tem vários exemplos na palavra de Deus nos evangelhos. Aquela mulher que estava com fluxo, com hemorragia, há 12 anos, sofrendo de hemorragia. Se não me falha a memória, está em Evangelho de Jesus, a qual Lucas escreveu, Lucas 14, 15, está por aí. Aquela mulher passou na mão de vários médicos, doutores, e gastaram tudo que tinha e não pôde ser curada. Mas um dia, ela decidiu renovar a mente dela. E ela começou a falar: se eu apenas tocar nesse homem, que é Jesus Cristo. Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Se eu apenas tocar nesse homem, eu serei curada. A Bíblia diz que quando aquela mulher renovou a mente dela, aquela mulher renovou a mente dela. Porque aquela mulher renovou a mente dela, foi transformada na mente dela, nas emoções dela. Ela decidiu: eu não vou ficar mais enferma. Eu vou tocar nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela tocou nas vestes de Jesus, saiu poder, virtude. E Jesus diz: quem me tocou? Os discípulos: ninguém te tocou, porque a multidão te aperta. A multidão está aqui. Aí Jesus: sim, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. De mim saiu virtude. Olha o que Jesus falou. De mim saiu virtude. Por que de Jesus saiu virtude perante uma multidão que só uma mulher tocou nele e outras pessoas também tocavam? Porque aquela mulher tocou com fé em Jesus. Aquela mulher agradou Jesus. Ela agradou o Senhor. E ela foi curada instantaneamente. Aí Jesus disse para ela que ela estava curada, salva. Filha, a tua fé te curou, te salvou. Em primeiro lugar, essa mulher, ela conquistou, desfrutou desse milagre. Amém?
Porque ela renovou a mente dela. Ela foi transformada pela mentalidade dela. Ela não se conformou, não aceitou o padrão do mundo. Em algum momento da vida dela, eu passei na mão de todos os médicos da Babilônia, de todos os sistemas, e eu não fui curada. Mas existe um homem aqui que vai me curar. Então eu quero te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, você que me assiste, a renovação da mentalidade sua, através da palavra de Deus, está ligado à sua fé em Jesus. O quanto você crê em Jesus, o quanto você crê em Jesus, é o quanto a sua mentalidade foi transformada. O quanto você renovou, transformou a sua mente. É o quanto você crê em Jesus. É o quanto você vai desfrutar. Amém? Ou você acha que Deus, Ele está pensando se vai te abençoar ou não? Para falar a verdade, Jesus, Ele já te abençoou na cruz dele. Agora você precisa renovar sua mente, ser transformado pela palavra de Deus, aceitar as condições da palavra de Deus na sua vida, mais nada. Concordar com a palavra de Deus e andar na verdade de Deus. Mais nada. É neste lugar que está os milagres de Deus na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. É eu aceitar a verdade de Deus, independentemente do que eu esteja sentindo, ou pensando, ou vendo. Mas eu vou pensar como Deus pensa ao meu respeito. Eu vou andar no caminho que Deus predestinou para mim. E eu vou desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Porque a vontade dEle é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Deus não enviou Jesus, seu único filho, para nos condenar. Deus enviou Jesus, seu único filho, por um sacrifício absoluto, total, para nos salvar. Para salvar. Como assim, pastor Tiago? Salvar. Salvar a sua alma. Salvar a sua alma. Deus enviou Jesus, seu único filho, para salvar a sua alma, os seus pensamentos, as suas emoções, dos padrões deste mundo, dos padrões da Babilônia, dos padrões do sistema, para você não se conformar, mas Ele veio para salvar a nossa alma, para o padrão do reino celestial dEle, para o padrão da palavra dEle. Amém? Então todos os dias a minha alma, minhas emoções, elas precisam ser salvas e ganhas, alinhadas com a palavra de Deus,
alinhadas com a palavra de Deus. Como? Eu sou um homem justificado em Cristo Jesus. Pronto e acabou. Eu sou um homem próspero em Cristo Jesus. Pronto. Ponto final. Eu sou um homem mais que vencedor em Cristo Jesus. Ponto final. Eu sou um homem curado em Cristo Jesus. Ponto final. Eu e toda a minha casa servimos ao Senhor. Ponto final. Ninguém da minha família irá para o inferno. Ponto final. Então, uma alma alinhada com o Espírito Santo, com as verdades de Deus, irá expressar a palavra, os milagres de Deus na minha vida, na sua vida. Isso é poderoso, gente. Isso é poderoso. Isso é o Evangelho de Jesus. Isso. Jesus falou em Lucas, se não me falha a memória, lá em Lucas 18. Está no Evangelho lá de Lucas. Leia. O reino de Deus não está lá, não está do outro lado. O reino de Deus não é em aparência. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus está dentro de vocês. Me ouça nessa noite. Procure Deus. Procure a palavra de Deus. Não procure homens. É somente a palavra de Deus que pode transformar a sua mentalidade. Somente a palavra de Jesus pode renovar a sua mentalidade. Mais ninguém. Se você quer viver milagres miraculosos, cegos enxergam, surdos ouvem, mortos ressuscitam. Se você quer se tornar uma pessoa próspera, manifestar essa prosperidade, a qual você já sabe que você é em Cristo Jesus, procure Deus, procure a palavra de Deus, procure ser renovado, ser transformado pela palavra de Deus. Procure deixar a sua alma expressar o Espírito. E aí você vai ver o quanto o Evangelho de Jesus é poder de Deus na terra. Você vai ver o quanto o Evangelho de Jesus é sobrenatural. Amém? Vamos valorizar mais a palavra de Deus. Vamos valorizar mais o que Deus diz em sua palavra. Jesus diz que pelas pisaduras dele, eu fui curado, eu fui sarado. Pelas pisaduras dele, não é de homem, é pelas pisaduras dele. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Então foi Ele que disse. Então vamos deixar a palavra de Deus encher o nosso coração, encher as nossas emoções, encher a nossa mente.
Não vamos fazer que nem um povo de Israel, que depois que ouviram a palavra, Hebreus diz, capítulo de número 3, capítulo de número 4, livro de Hebreus, que o povo de Israel, depois de ter ouvido a palavra, ela não foi acompanhada pela fé, e eles pereceram no deserto. 40 anos. Por que, pastor Tiago? Porque eles não foram renovados na mentalidade. Eles ainda estavam com a mentalidade do Egito, da escravidão. Ouça o que eu vou te dizer. Do Egito, Deus te tira. Mas para você possuir a terra de Canaã, você precisa renovar sua mente. Para você herdar a terra prometida, você precisa renovar sua mente. Do Egito, Deus tirou eles. A Bíblia diz que Deus ouviu as lamentações deles. Foi a graça de Deus que tirou eles do Egito. Mas para entrar na terra prometida, eles não entraram. Por quê, pastor Tiago? Porque a Bíblia diz que a mensagem que eles ouviram não foi acompanhada pela fé no coração deles, por uma mentalidade transformada, renovada. Precisava dessa atitude deles. Amém? Então, por favor, não culpe o pregador, não culpe a congregação. Uma coisa é, admita, eu não fui ainda transformado na minha mente renovado, preciso ser. Não culpe, irmãos, assuma. Preciso ser renovado, transformado na minha mentalidade para possuir a terra de Canaã, a terra prometida. Não vou fazer parte do povo que pereceu no deserto, que morreu no deserto. Amém? Igreja, estruturas de igrejas, congregações estão cheias de pessoas, mas um número não muito grande, pequeno, de pessoas estão vivendo milagres. Porque elas decidiram, eu vou crer na palavra de Deus, eu vou ser transformado pela palavra de Deus, eu vou falar a palavra de Deus, eu vou declarar a palavra de Deus, dia e noite, até acontecer. Isso é ser transformado, ser renovado pela palavra de Deus. Então, eu creio na palavra de Deus, por isso que eu falo. Eu penso na palavra de Deus, por isso que eu declaro ela. Então, eu não quero saber o valor do dólar. Eu não quero saber qual que vai ser a notícia do jornal, do governo. A minha notícia, a minha boas novas é a palavra de Deus na minha vida. Qual que é o valor da poupança? Quanto que a poupança está? Não. O dólar subiu ou abaixou? Está muito grande o desemprego. A pergunta é para você nessa noite:
Você vai ser transformado pela palavra de Deus? Ou você vai viver, você vai andar pelo que as pessoas dizem? Porque um dia, aqui em Goiânia mesmo, eu não tive R$1.000 para ir na loja e comprar uma bicicleta de R$1.000. Não que eu queria, eu estou dando um exemplo. Mas eu falo em espécie. Ou comprar qualquer coisa aí. Um exemplo eu estou dando. Mas eu decidi, na minha alma, eu assumi uma posição no meu espírito. E eu fui dentro de uma concessionária. E eu experimentei um carro. Eu entrei dentro do carro. Desejei no meu coração não comprar aquele carro. E aí depois de um mês eu comprei um carro. E depois de meses eu comprei um carro novo, zero. Aí eu comprei um carro melhor que aquele que eu tinha entrado. Porque eu decidi viver e andar no que a palavra de Deus diz na minha vida. Aí ouça bem o que eu vou dizer agora. Aí você ouve essa palavra, aí você diz assim. Aí assim, você precisa ser tão transformado na sua mentalidade, você ainda é tão religioso, que aí você pensa assim, não, eu vou ser soberbo se eu pensar assim. Eu vou ser orgulhoso. Isso é um nível de transformação, de renovação que você precisa ter na sua mente. É para você ver. Mas aí a pergunta é, você vai continuar vivendo a mesma vida? Não sei qual é. Você sabe. Ou você vai querer viver a vida de Deus para você? Ou você vai querer viver a vida da palavra de Deus? Eu levanto de manhã e não quero saber o que está acontecendo na nação. Eu levanto de manhã, eu já começo a orar em línguas. Eu já começo a pensar as coisas de Deus na minha vida, na minha casa, eu já começo a falar. E eu vou vivendo a vida de Deus na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Eu vou começando a pensar as coisas de Deus. A minha filhinha, esses dias, deu febre nela. Não sei porquê. Aí eu e minha esposa, fizemos uma oração simples nela. Em cima da cama mesmo. E aí eu estava com tanto sono, eu acabei dormindo. As orações mais respondidas de Deus são as mais simples. E ela amanheceu curada. Mas a minha esposa tem um aparelhinho lá de medir a febre. Ela estava assim com a febre assim alta, minha esposa estava dizendo. Ela estava muito quente. Talvez alguém diria, tem que correr para o hospital. Aí nós oramos e ela amanheceu curada. Então é assim a vida de Deus.
A vida do Evangelho de Jesus é assim. Ela é prática. Amém? Ela é prática. Por isso que, quando eu venho congregar na igreja, não importa o dia, eu venho para receber uma palavra de Deus. E eu sou muito abençoado com essa palavra. Eu estou sendo ricamente, tremendamente, poderosamente abençoado com essa palavra de Deus aqui. Porque eu resolvi vir em uma sexta-feira. O que Deus tem para falar para mim, para nós? Então é isso, é viver o Evangelho. Eu não vou numa igreja só porque ela está cheia, numa estrutura, porque a igreja somos nós. Se é que você, né, assim, entende disso. Igreja somos nós. Mas eu sei que tem homens e mulheres que são usadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero beber de Deus, da vida deles. Então eu venho numa igreja, numa estrutura de uma igreja, numa sexta-feira, em um feriado, para ouvir uma palavra. E eu sei que Deus vai liberar uma direção sobrenatural na minha vida para eu andar, para eu viver. Então foi uma palavra dessa que um dia eu ouvi ela 50 vezes. E a minha mente foi transformada, a minha mente foi renovada. Eu ouvi 50 vezes uma palavra dessa. 50 vezes. Aí você que está nos ouvindo nessa noite, nos assistindo, quantas vezes será que você vai ouvir essa palavra? Eu não sei. Não existe uma regra na vida no Espírito. Existe uma direção do Espírito. Você vai ouvir essa palavra quantas vezes o seu Espírito pedir por ela, tiver fome dela, quiser agarrar ela, quiser beber dela. Talvez você vai ouvir 100 vezes, 10 vezes, 50 ou 1000 vezes, eu não sei. Mas você vai ouvir um tempo determinado no seu espírito, que está alimentando o seu espírito, que está alimentando a sua alma, as suas emoções. Você está sendo transformado, edificado. Então é muito importante, muitíssimo importante, você ouvir, você praticar, você obedecer, você renovar as suas emoções, seus pensamentos, seu comportamento, de acordo com as Escrituras Sagradas. Isso é fundamental, é essencial, isso é saudável na vida cristã. Muito. Eu quero te dizer uma coisa que eu ouvi palavras em minha vida várias vezes. A mesma palavra. Eu já ouvi mensagens de congressos várias vezes. Uma vez eu fui fazer uma viagem. Eu e a Juliana. Fui fazer para Santa Catarina. Saí daqui, de Goiânia, fui de carro para São Paulo. E aí de lá de São Paulo, eu fiquei uns dias lá. E aí depois eu fui para Santa Catarina. E aí depois voltei para São Paulo. Fiquei uns dias lá e depois voltei para cá. Eu fui ouvir um congresso. Porque eu só tinha esse CD. Assim dentro do carro, esse DVD. E aí eu fui ouvindo daqui para lá. E de lá para cá. Eu fui ouvindo várias vezes. Só que aquilo foi rompendo fortalezas na minha alma, nas minhas emoções. Coisas que eu ouvi um dia e que eu aceitei como verdade.
E aí, ouvindo aquelas verdades de Deus, foi quebrado. Eu fui liberto. Porque quando você ouça só o que Jesus disse: conhecereis a minha verdade, porque Jesus, ele é a verdade. Conhecereis a verdade que é Jesus, a verdade de Deus. E quando você conhece, ela te liberta. Em todos os aspectos na sua vida. E aí, sempre quando eu ia ouvindo as palavras iam me transformando, renovando a minha mente. Então, pela graça, bondade de Deus, misericórdia de Deus, Deus usou um dia a vida do pastor Heber para ministrar uma mensagem do céu, lá na escola de fundamentos, na época. Ainda eu morava em São Paulo. Eu estava vindo ainda para cá. Eu não morava aqui ainda. A mente próspera de Cristo. Mas como eu ouvi aquela mensagem, muitas vezes. Eu ouvi muitas vezes aquela mensagem. Muitas vezes. E eu falei um dia, para mim mesmo, realmente, eu preciso ser transformado e mudado muito. Porque eu ouvindo isso, parece que isso está muito longe de acontecer. Então deixa eu te falar, meu irmão ou minha irmã, que nos assiste, que nos ouve nessa noite. Quando você tem esse sentimento, esses pensamentos, é que realmente você precisa ser humilde e se submeter a uma unção na vida de Deus, na vida de uma pessoa que está ministrando uma palavra, e praticar. E praticar. Por isso que a Bíblia nos ensina que na perseverança ganhareis a vossa alma. Então, quando você vai perseverando, ouvindo a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, você vai ganhando a sua alma. Você vai ganhando a sua alma a acreditar na palavra de Deus, na verdade de Deus. E aí você começa a viver milagres sobrenaturais. Amo todos vocês. Todos. Graça e paz. Uma boa noite. Amém.